noite a todos. Vamos nos acalmando, tranquilizando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, os nossos sentimentos, entrando em harmonia com os nossos mentores, com o mentor deste grupo, agradecendo a Jesus por mais uma aula e que possamos absorver tudo que o Elcio irá nos passar hoje. Então, vamos iniciar com a prece, vamos fazer a prece inicial e depois a harmonização. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos a sua palavra e que possamos estar presentes, que nossos mentores estejam nos iluminando os nossos orientadores e que corra tudo tranquilo, que assim seja, em nome de Deus e em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu compartilhar a harmonização com vocês. Tá todo mundo enxergando? Então, vamos lá. Vai lá, Marcão. 154. Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos 14, 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos e nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá as outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas obras. Vigiai, pois, o teu mundo íntimo e fazei o bem que puderes, ainda hoje. Porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Fonte Viva, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. E aí, Marcão, o que você fala para nós? É o tema, é exatamente o que está dizendo, que ninguém vive para si. Nós vivemos num grupo em que tem, eu acho que, se eu entendi, ação e reação, né? Nós temos que pautar pelos pensamentos corretos, as boas intenções, né?
para que isso reflita não só para nós, mas sim para que todos os outros que estão ao nosso lado, né? E tudo isso se reflete o quê? Através das nossas obras, no nosso dia a dia, e isso se reflete o quê? Nas intenções, nas nossas palavras, nos nossos atos, ou seja, tudo que nos influencia no nosso dia a dia. É mais ou menos isso que eu entendi. Tem mais alguém que quer comentar a respeito? Vamos lá, pessoal, coragem. Nelson, quer falar alguma coisa? Nelson também está aqui. Então, o que a gente consegue entender, né? Que tudo aquilo que você faz, as outras pessoas estão vendo tudo que você faz, né? Então, se você faz o caminho do bem, se você percorre o bem, se você está do lado do bem, as outras pessoas também vão como fala, influenciar, se deixar seguir por esse caminho, né? Porque tudo aquilo que você observa, o que você está fazendo, e muitas vezes você influencia essas pessoas, né? Em tudo que você faz da tua vida, né? E assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem sim que seguir sempre o caminho do bem, como Jesus sempre nos ensinou, sempre nos mostrou e quer isso da gente, né? Então, que a gente saiba fazer direito, saber o que está fazendo, podendo ajudar os outros, sempre no bem, sempre levando as pessoas. Às vezes não são todas as pessoas que têm um entendimento, né? Então a gente tem que compreender essas pessoas, né? Porque cada um tem o seu tempo, né? E cada um é de uma maneira que aprende, não é todo mundo igual que vai aprender. Então, a gente está lá para poder ajudar sempre, a gente jamais deve desistir de qualquer pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa que não queira entender. Ok, se não quer entender, se não quer aprender, então tá, deixa ela seguir o caminho dela, né? Um dia ela vai ter que aprender, um dia ela vai ter que acordar. Porque se a gente está num planeta de prova e expiação, a gente tem que acordar se a gente quiser ir para o de regeneração. Né? Como todo mundo vai ter que ir para o planeta de regeneração, ou então vai ficar num planeta da mesma vibração que o planeta Terra, eu acho que não é isso que a gente quer, né? Então, a gente tem que saber o que a gente faz, né? A gente influencia várias pessoas a cada minuto, a cada segundo, a gente está influenciando pelo nosso amor, pelas nossas palavras, pela caridade, pela nossa evolução, tudo aquilo que a gente faz, né, para o bem, é uma maneira dos outros estarem observando a gente. Certo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Hoje está tudo quietinho, isso porque não está frio, está calor. Então, vamos lá, vamos interromper o compartilhamento e aí o Elcio vai dar a nossa aula hoje. Vamos lá. E ele fala que ainda que a pessoa não influencie o outro, a gente deixa herança. Então, alguma coisa na sociedade a gente influencia, né? Ele fala lá o ouro, né? Quando ele fala o ouro, ele está se referindo a dinheiro, né? Então a gente deixa também, né? Então alguma coisa a gente influencia no mundo, né? Ninguém passa assim sozinho a ponto que não influencia nada, né? Alguma coisa sempre influencia. Então a gente tem que influenciar, vamos influenciar para o bem, né? Isso aí. Isso aí. Legal. Legal. E também eu não vou dar aula, não. Eu vou dar aula sozinho, não. Você vai me ajudar, Débora. Naquele esquema Sim. lá. Sempre que Uhum. tiver alguma coisa, você me ajude. Pode Vocês deixar. também vão perguntando, tá bom? Deixa eu compartilhar, então.
Pronto, o tema de hoje, relações de simpatias, né? É um tema aí que eu acho que vocês já devem estar um pouquinho acostumados, mas alguma coisa a gente sempre aprende. E, e a gente vai falar aí das questões 291 a 359. É a última questão, professor, é a última que nós vamos ver esse ano. Nós vamos parar na questão 359 do Livro dos Espíritos. Mas e o ano que vem? O ano que vem começa a partir da 360. Vocês pensam que vocês vão ficar livres? Vão nada. O ano que vem continua, E aí vocês continuam a partir da questão 360. Nós estamos aqui, né, nessa parte aqui, lembram que aqui, né, o Livro dos Espíritos se divide nessas 4, eu já falei para vocês, né? No livro 1, no livro 2, no livro 3 e no livro 4. No começo não tinha todas essas partes, mas na segunda edição, que foi lançada em 1860, ele passou a ficar desse jeito, porque ele integrou outros livros, né? Lembram disso? Eu já falei, estou repetindo. E aí o que acontece? Do mundo espírita, a gente está aqui, é da questão 76 a 613. Como nós estamos aí, né, na questão 359, né, parece que é a última, a gente está aqui no meio, estudando como é que funciona o mundo espírita. No ano que vem, nós vamos terminar as questões até 613 e depois vamos continuar no livro 2. Vai ser falado das leis morais, tá? Que são as leis imutáveis, as leis naturais e o Evangelho segundo o Espírito, que quem dá sustentação é o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então é isso. Esse daqui, o que que é sustentação? É porque, assim, o livro dos Espíritos é como se fosse a obra basilar, a obra básica, que ela serve de base para as outras obras. Então, quando o livro 1, você fala da questão 1 a 75, quem dá suporte? Onde que vai aprofundar sobre esse assunto? No outro livro da Gênesis. E do mundo espírita, quem que vai aprofundar? O livro dos médiuns. Das leis morais, quem que vai aprofundar? O Evangelho. E das esperanças e consolações, o céu e o inferno. Esse livro também vai ser visto o ano que vem, tá bom? Então é isso. Vamos seguir, a gente vai parar por aqui, tá? No meio aqui do livro 2, esse ano. E nós vamos falar hoje, na aula de hoje, relações simpáticas e antipáticas, antipáticas dos espíritos, as metades eternas, lembrança da existência corporal e a comemoração dos mortos funerais. Ok? Então vamos lá, vamos falar. No mundo espiritual, né, o que acontece no mundo espiritual? Os laços são mais fortes, né? São livres da paixão. Então, quando a gente tem as relações aqui no mundo material, a gente, às vezes, tem pessoas, né? Ou a gente mesmo, quando a gente não é, quando a gente... Opa, chegou alguém aí, hein? A Eli, Eli, tá. O que acontece? Boa noite, Eli, seja bem-vindo. Vamos lá. O que acontece? Às vezes a gente, por algum interesse material, né, a gente, às vezes, acaba sendo quem a gente não é. Então, a gente, às vezes, atura alguém, vai, entre aspas, né? Então, a gente atura um chefe, não gosta muito. Por quê? Porque a gente precisa do trabalho, né? Então, nós temos a, talvez, vestir algumas máscaras. Não é o certo. O ideal é que nós sejamos é, simpáticos, né? E com todo mundo, né? Iguais com todo mundo. Mas enquanto a gente não tem uma evolução ainda espiritual, a gente tende a não gostar da pessoa, né? Essas pessoas mais complicadas. Com o tempo, a gente vai aprendendo a gostar, inclusive, dessas pessoas, tá? Então, acaba a gente não ficando com, como é que eu posso dizer, com raiva, ou assim, ter um ranço da pessoa, né? A gente acaba entendendo, né? Perdoando de uma forma natural, tipo aquela indulgência que a gente estudou, tá? Mas no começo a gente tende muita rejeição às pessoas. Então a gente tende a construir laços mais, vamos dizer assim, mais fictícios mesmo. A gente trata a pessoa bem, mas por dentro a gente está morrendo de raiva. Já isso não acontece lá na espiritualidade.
porque os laços são livres da paixão, eles são verdadeiros. Não tem como você maquiar. Se você não gosta de alguém, a pessoa vai ver que você não gosta dela, né? Que você tem alguma restrição com relação a ela. E o que que ela vai fazer? Se ela for espírito evoluído, ela vai entender, vai tentar dissolver isso, tá? Mas o que acontece é que lá é tudo muito mais verdadeiro. O que acontece também é que geralmente as pessoas, quando chegam lá, não levam todas as raivas que a gente tem aqui, né? Essas raivas são passageiras, são coisas que às vezes a gente fica bravo com alguém que você emprestou dinheiro e a pessoa não devolveu. Aí quando você chega na espiritualidade, você vê que essa questão era pequena, porque esse negócio nem tinha valor. Então, a gente muda, a gente não muda internamente, mas a gente muda alguns conceitos que a gente tinha, né, na matéria. Algumas coisas que tinham valor aqui param de ter valor lá, né? Então essas coisas mudam um pouco, ok? Então, uma das coisas é que os laços são mais fortes, porque as pessoas são mais verdadeiras, ok? Quer comentar alguma coisa sobre isso, Débora? Não? Não. Tranquilo, pode seguir. Tá. Desculpe o atraso, imagina, importante você chegou. Que bom que você chegou. Cessam as desavenças de origem material. Então, cai naquilo que eu falei, né? Às vezes a pessoa tinha alguma desavença, algumas coisas. Quando chega lá em cima, fala, deixa, meu irmão, isso aí já era, né? Então, o espírito chega, né? Tão constrangido. Nesse livro que vocês vão ler aí, para o final, tem uma situação assim, que ele chega, né? Meio receoso de uma coisa que ele tinha feito, o irmão chega para o André e fala, não, André, deixa, imagina, isso é coisa pequena, entendeu? Então, isso muda, né? Porque os valores mudam também de valor, né? A gente é muito enganado aqui na matéria, a gente se ilude demais com as coisas, a gente tem todos os nossos valores trocados, né? Então, isso é compreensível, por todo mundo já passou por aqui, né? A maioria das pessoas que estão lá já passaram por aqui. Então, eles sabem como é que é, e perdoam, e tem essa indulgência aí, vamos dizer assim, certo? Pode ter uma desavença de origem espiritual. Como é que é uma desavença de origem espiritual? Qual que é a diferença, Marcão? Explica pra gente. Estou pensando, não, é a minha pergunta, porque o que eu estou entendendo, as desavenças são criadas no mundo material, que é aqui, e às vezes você vai lá em cima e pode ter dois espíritos que tenham encontrado os problemas aqui no mundo material e reportado para o mundo espiritual. Pelo menos é isso que fez na minha cabeça. E por isso que eu estou perguntando se tem uma desavença, porque está aqui, cessa a desavença de origem material. Isso, Pergunto, exato. tem desavença de espírito de origem espiritual? Tem. Por exemplo, desavença, a pessoa uma matou a outra. Às vezes o espírito não perdoa, assim, né? Não é porque chegou na espiritualidade, perdoou. A gente está falando aqui de espíritos mais ou menos de um mesmo nível, de um nível mediano. Nós vamos estudar isso daí, tá? No ano que vem, no livro Céu e Inferno, espíritos de um nível mediano. Então, são espíritos mais ou menos de um nível mediano, com uma certa compreensão. Como nós, que às vezes nós não queremos matar ninguém, mas nós às vezes falamos demais, temos algumas desavenças materiais, aí apegos materiais, bobeira. Isso aí, quando a gente chega lá, a gente compreende. Mas existem coisas mais profundas, por exemplo, um mata o outro, né? Aí a pessoa não perdoa, né? Aí é mais grave, né? Então não era só uma desavença de origem material, né? Ali teve vamos supor, o outro prejudicou o outro de uma forma muito intensa, né? E aí o outro às vezes chega lá e não perdoa. Pode perdoar? Pode, é típico de pessoas evoluídas, mas pode ser que não perdoe. E aí esses laços não são feitos, né? O que pode acontecer é que como a pessoa está com raiva, provavelmente ela vai estar num outro nível vibracional. E eles não vão se encontrar de bate-pronto, assim, rápido. Por quê? Porque se a pessoa está com raiva, ainda com ódio, está ainda numa situação de sofrimento, né? Então ela pode estar num outro padrão vibracional. Então não necessariamente eles vão se encontrar, né? Então tem essa também, porque tem realmente uma desavença aí que não foi resolvida. Certo, Débora? Sim, e às vezes aquele espírito que sofreu a ofensa, ele é um espírito um pouco mais evoluído
eles explicam o porquê, ele consegue perdoar. E aí, quando ele, às vezes ele pode até encontrar aquela pessoa que o ofendeu e ele fica sem graça de pedir desculpa, porque ele viu que ele fez uma coisa errada. Só que aquele espírito já está tão... ele já evoluiu, ele já entendeu o que aconteceu e tudo, ele vai passar batido por ele ali. Quando ele vier, às vezes, pedir desculpa, aquele espírito vem sem graça pedir desculpa para ele, vem acanhado, porque ele acha que aquele com quem ele ofendeu está magoado com ele, como se fosse aqui na Terra, que a gente tem todos os nossos milindres, os mimimis, né? Lá no plano espiritual não existe, que nem o Elcio falou. Só sofre mesmo, e um persegue o outro é quando estão num nível mais baixo, né? Numa vibração mais baixa. Agora, aquele espírito que é um espírito um pouco mais evoluído, ele vai seguir o caminho dele e não vai estar nem aí, né, Elcio? Exatamente, né? Então, essas desavenças aí pequenas de origem material, que eram causadas pela matéria, na hora que não tem mais a matéria, não tem mais a causa, não tem mais a origem. Então, não perde o sentido a desavença, entendeu? Mas aquelas que foram causadas por alguma outra situação, que nem você falou, espiritual, um desagradou o outro, um fez o mal para o outro de uma forma muito intensa, independente das coisas materiais, às vezes podem levar para lá, que nem a Débora falou. Mas no momento oportuno essas coisas vão se acertar, é que vai demorar mais tempo, né? Vai ter que um levar, vai ter que aprender, e vai dar. O ser humano se complica, né? As coisas são tão mais fáceis, né? Se perdoasse, era tão mais fácil, mas às vezes não perdoa. E aí fica levando isso durante muito tempo. Tudo Essas bem? desavenças são aquelas voltadas à pessoa, então, né? Matar. São aquelas que não são originárias de coisas materiais, porque é justamente por isso que eu falei. Quando você tá no mundo material, aquilo tem um valor. Quando você chega no mundo espiritual, as coisas materiais não têm mais valor. Então, a origem da disputa, se era uma disputa por dinheiro, por herança, né, por coisas materiais, né, por uma, sei lá, uma moradia, quando chegar lá, não tem mais sentido. Mas, Aí você fala, putz, como nós somos bobo, como nós somos bobos, como nós somos ingênuos e pueris, né? Espíritos brigando por uma coisa que nem tem valor, entendeu? Cessa a origem, cessa também a disputa, a desavença. Entendeu, Marcos? Ou ainda não? eu estou enxergando os 10 mandamentos e estou olhando deles lá e estou vendo qual aquelas que podem ser geradas como uma. Então, seria matar, né? Qualquer um daqueles lá, eu acho, provavelmente, Não, né? é o que eu falo para você. Não vamos levar em consideração essas palavras, né? Vamos pensar nessa questão, é, que são justamente desavenças que estavam ligadas ao plano material, perdem o sentido porque o valor perde, ok? É nesse sentido que eles querem dizer. O valor perde, a coisa não tem mais valor. Então, o que era o que estava causando isso não causa mais. Então, não faz Dinheiro. sentido mais, Não entendeu? tem dinheiro do lado de lá, então não tem sentido. Não tem sentido. Agora, outras coisas que realmente aí não dependem de coisas materiais, aí pode ser que perdurem lá, tá? Mas aí é o que a Débora falou, é típico de espíritos mais que estão num nível menor aí de evolução, ok? Ué, As, tem uma dúvida. pode falar. Tem um trecho lá no livro Nosso Lar do pai de uma moça que ele acha que foi trapaceado, ele não perdoa os parentes. Se a pessoa está na colônia e está revoltada, ela volta para o umbral ou vira obsessora aqui na Terra, não tem como mantê-la lá dentro. Não é É, é obrigatório, dif- a pessoa que escolhe. não, é assim, a pessoa quando ela baixa o padrão, ela cai, né? Ela cai. É, você que se eu começar eu vou dar spoiler do livro, né? Que eu estou lembrando de Uhum. passagem do livro. Mas vamos pensar assim, ó. Geralmente acontece assim, ela está numa colônia. Se ela cai o padrão vibracional, ela cai, ela vai para outro plano, ela sai de dentro da colônia, porque ela não vai estar vibrando mais naquele padrão. Ela vai cair lá para o umbral, entendeu? Mesmo que Pode os cair de outros mandem fluidos, passes, não mantém É, ela não, lá.
Não, não tem jeito, porque depende da vibração do próprio espírito. É o próprio espírito. Ele que se mantém. Você não tem como manter o espírito. Ele tem que se chama manter. livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Exatamente. Você não lembra? Tem uma outra personagem que eu não queria falar do livro. É que me vem todos os exemplos do livro do Nosso Lar na cabeça. Vem, realmente. Mas acontece assim, tá? Então é isso. Vamos dar um outro exemplo. Lembra do pessoal lá tem um exemplo que é do livro Voltei, que eles estavam lá na ponte, o cara começou a baixar a vibração e começou todo mundo a desequilibrar e quase que ele caiu lá? A mesma coisa, a pessoa cai, tá? Então ela tem que se manter bem, elevada, tranquila, tá? Mas geralmente, quando os espíritos aprendem isso, a parar de pensar no passado, a parar de lembrar, viver a vida que eles estão vivendo lá na colônia, eles tendem a ficar bem, tendem a ficar felizes e tendem a sintonizar com tudo que está em volta. Eles não tendem a cair mais, ok? Então, isso é próprio de espíritos recém-chegados. Depois de um certo tempo, isso não acontece mais de forma involuntária, ok? Tudo bem? Tá. Tudo bem? Uhum. Tá? Então, o pensamento é tudo na espiritualidade. Lembra que eu falei isso? Pensamento é tudo, porque o pensamento é o próprio espírito, né? Ele é o que ele pensa, entendeu? O espírito é o que ele pensa, tá bom? Então Boa tem que tomar noite, gente. cuidado com os pensamentos. Desculpa interromper, desculpa a demora. Imagina, seja bem-vinda, Bia. Felizes aqui por você ter chegado. Então, assim, por isso que a gente tem que vigiar e orar. Jesus falava isso, vigiar e orar. Por causa disso, tem que vigiar os pensamentos o tempo todo, para você não cair. Ok? Senão você cai mesmo. Tá bom? E daí? Daí eles vão te buscar lá embaixo de novo. Se você tiver méritos, né? Eles vão tentar te buscar, né? Depende o quanto você caiu. Certo, Débora? Depende. Isso mesmo. Se foi uma caidinha, retomar é mais fácil, né? Agora, depende se você caiu de uma forma abrupta que você se voltou toda aquela culpa de novo, vai ter que começar tudo de novo. Não é fácil, não. A luta do espírito não é fácil. Ok? As afeições são mais verdadeiras, sólidas e duráveis, sem máscaras, interesses materiais e amor próprio. Cai naquilo que eu já tinha falado, tá? As afeições são mais verdadeiras. Por quê? Porque as pessoas não precisam fingir que não gostam, né? As pessoas são reais lá. Porque se você não gosta da pessoa, aquilo vai ficar transparente. A outra pessoa vai perguntar, mas o que está acontecendo? Isso vai se resolver. Entendeu? Então, a tendência é as relações lá serem mais verdadeiras, duradouras, mais fortes, mais tudo, tá? Tudo de melhor. Estou falando isso nas colônias, tá? Em condições normais de pressão e temperatura, em locais assim de pessoas, de espíritos medianos, ok? Colônias, tá bom? Aqui no caso, né, do livro Nosso Lar, ok? Essa figura aí. Tinha aqui uma pessoa cantando ali no meio bonito, né? Um gramado, o pessoal escutando ali as músicas. E é assim mesmo, pessoal. Os espíritos que estão ali não acham que estão na Terra, não. Você não vê nada transparente. É como se você estivesse na Terra. Você senta, você sente o chão, você escuta tocar, você vê a água em volta, você vê o desenho, você vê as árvores. É tudo assim mesmo, perfeito mesmo, tá? Tanto que você vê aqui vocês vão ver um livro ano que vem, que é o livro o livro do meio do ano, que se chama E a Vida Continua. E isso fica muito claro, eles não conseguem perceber, porque é tão igual, que eles não têm, eles acham que eles estão na Terra. Não dá para você ver diferença, ok? É tudo igual. Só se você perceber muito, 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 você começar a olhar muitos detalhes, né? Mas se você não olhar detalhes, no geral, é tudo igual. Tá? O quê? Beatriz, desliguei seu microfone aí, tá? Tava meio barulhento. Então, ok? Então, eles olham normalmente, tá bom? A vida é assim, é uma vida normal mesmo. Então, o espírito toca, o espírito segura. Ele segura um copo. Dá um copo com líquido, ele pega o copo, ele sente o copo na mão, ele toma o líquido, ele sente como ele se tomou o líquido normal, não sente nada de diferente. Tá? Lógico que o líquido que ele está tomando não é líquido material igual a água, ele está tomando um líquido
que é também no mesmo material que ele está. Então, ele não percebe diferença. Ele percebe que quando ele toma um líquido, ele se sente melhor. A mesma coisa que a gente, quando toma uma água, se sente melhor. Então, ele não percebe diferença, tá? Não tem diferença. Ok? Tá bom? Então, por isso que muitos espíritos ficam muito confusos. Que é difícil entender o que está acontecendo. Certo? Certo, Débora? Mesmo. Eles devem ter visto agora no nosso lar. Quem já leu o livro sabe o que acontece com o André Luiz e na família do Lísias. Exatamente. Isso a gente não tem no Voltei, porque o Voltei fala meio por cima, né? A gente não tem na Seara do Bem, que é mais o trabalho, mas o nosso lar tem bastante essa parte aí da vida na colônia, né? Sim. Isso, é bem legal. Então vocês vão entender isso mais fácil. Nada é por acaso, né? Dá a impressão que as lições vêm vindo no mesmo momento que a gente vai vendo os livros, né? Nada é por acaso. Tá tudo encaixadinho. Vamos lá. E almas gêmeas aí, as metades eternas, né? Vocês acham que existe aí as almas gêmeas? Aí, o que você acha? Vamos fazer uma enquete aqui? O que vocês acham aí? Existe almas gêmeas, aquelas metades eternas, um feito um para o outro, né? Não, não Não. existe alma gêmea? Mas e aqueles casais que são perfeitos e vivem 50 anos juntos? E aí? Almas afins. Almas afins. Só 5 responderam? Ah, tá. Só 5, acho que só tem 5 aí, só estamos de Aqui, o Flávio, o Marcão, a Eli, Eliane, Elaine. Tá faltando gente. Flávio, Vamos, galera. Marcão, Eu respondi. a Eliane, a Elaine, a Bia e o Diógenes. Tá faltando responder. Eu respondi também. Tá bom, Eu respondi. tá bom, faltaram 2. Não, tudo bem, faltaram 2. Vamos continuar. Às vezes estão enrolados aí um pouquinho. Vamos lá. Então a maioria falou que não, né? E então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender a definição desse conceito para a gente poder responder a questão. O que é alma gêmea? Nivaldo, eu acredito que já te fizeram muitas vezes essa pergunta. Existe alma gêmea? Do ponto de vista da doutrina espírita, não existem almas gêmeas, pelo menos na colocação ancestral de duas metades eternas, que se fundiriam numa para caracterizar uma individualidade, que seria feito do outro espírito. Ele se diluiria. O espírito Emmanuel, ao apresentar a sua obra na qual ele narra Almas Gêmeas, convidado pela Federação a fazer uma reflexão, ele pediu que conservasse. Porque ali a alma gêmea não é essa das metades eternas, é da alma perfeitamente identificada, que se poderiam fundir, caso estivéssemos no corpo perispiritual apenas, os dois perispíritos não teriam nenhum choque vibratório. Mas Allan Kardec optou por manter a visão de que as metades eternas não existem. Então nós seríamos gêmeos no sentido afetivo profundo, seríamos idênticos nas aspirações e nos completaríamos uns aos outros, mas sem nos esquecermos da coletividade em geral, porque senão ficaríamos no privilégio do nosso amor exclusivo e abandonaríamos o mundo necessitado do nosso amor. Você vê que isso que ele comenta, né, da gente ficar isolado, né, se a gente... o que acontece? Essas almas, né, elas têm que se identificar, mas elas não podem se isolar, né? Porque existem outras coisas no mundo para se fazer, né? Foi o que o Divaldo falou. E o que ele falou também, esse programa, só antes da gente continuar, esse programa Transição aqui era muito interessante, né? Tem vários capítulos. Antes tinha até um site, mas agora só está no YouTube, pelo que eu vi. Tem muitos capítulos. Eu não me lembro que emissora que era. Era numa emissora... era na Gazeta, parece que à tarde, mas agora não tem mais. E era muito legal. Ou era na Band, eu não lembro se era na Gazeta ou na Band. Era todo sábado e tinha, e era conversa com todos esses espíritas renomados aí que respondiam várias questões.
Muito bacana esse programa Transição, ok? Dito isso, você quer falar alguma coisa do programa Transição, Débora? Não. Eu Você lembra desse programa? Esse programa aí. Hã? Esse programa eu não conhecia. Não? Não. Então passou durante um tempão na televisão aberta, inclusive. Ah, Aberta. tá. Mas era bem antigo e parou de ter, ok? Mas é muito legal. Tem vários capítulos no YouTube, se vocês procurarem Transição, tem vários lá, 1, 2, 3, tem 200, 250, e por aí vai. Tem vários médios, Raul Teixeira, e tem vários assuntos, é muito bacana, tá bom? Fechando parênteses, então o que, que o Divaldo ele fala? Ele fala que Kardec falou que não existia. Mas depende do sentido que a gente está falando. Se a gente falar no sentido de duas metades, que são pela metade e que só vão ser completas quando estiverem juntas, isso não existe. Porque cada espírito se basta, ele já é completo. Ele não precisa de outra metade para se completar. Então, nesse sentido, não existe. Tá? O que ele fala que existe são espíritos que se identificam, tá? numa grande numa tal afinidade, tá? Que eles poderiam se juntar e ficarem sobrepostos sem nenhum sentir nenhum choque. O que, que ele quer dizer sem nenhum sentir nenhum choque? Por quê? Porque geralmente essas diferenças de padrão vibracional causam algumas como é que eu posso dizer? Impressões no espírito. Mas esses espíritos aí que estão que são almas gêmeas, que caminham juntos, estão tão identificados que eles podem ficar juntos sem que nenhum sinta nenhuma diferença vibracional, de tão identificados que eles estão no plano afetivo, tá? Então, é isso que ele fala. Nesse sentido, existem almas que estão caminhando junto e que se completam de uma forma aí, tremenda, tá? Enorme, e que podem ser considerados o nome alma gêmea, ok? Se a gente for entender. Só que o que não existe é um fatalismo, de forma que essas almas nasceram para ficar juntas, vão ter que caminhar juntas e vão ter que terminar juntas. Não, isso não existe. Vamos entender melhor. Ó, metades é um conceito errado. A simpatia que atrai um espírito para o outro é a perfeita concordância das suas inclinações, dos seus instintos e seus graus de elevação. Então, o que acontece? Espíritos que têm a mesma concordância de inclinações, instintos e elevação tendem a ser simpáticos, a pensar igual, a ter a mesma forma de perdão, perdoa mais fácil o outro, tende a ter o mesmo grau de evolução, né? De bondade no coração. E aí eles acabam se identificando. Por quê? Porque são similares nesses sentidos. E aí a simpatia acaba se formando, mas aí é amor verdadeiro mesmo, tá? Desinteressado de coisas materiais, etc. Ok? Pode haver o cessar da simpatia se um dos espíritos for preguiçoso. Então, isso é o jeito que está escrito lá no Livro dos Espíritos, né? O que, que ele quer dizer que pode cessar a simpatia de um dos espíritos quando o outro for preguiçoso? Preguiçoso, o que ele quer dizer começa a se atrasar no padrão vibracional. Então, por exemplo, um começa a evoluir, a trabalhar para o seu aprimoramento, a tentar ser uma pessoa melhor, enquanto o outro se estagna, né? Ou começa a ter uns hábitos não muito legais, às vezes se envolver com vícios. Então começa a ficar meio preguiçoso, né? Então um começa a evoluir muito e o outro vai ficando mais para trás, vamos dizer assim. E aí começa a cessar essa simpatia, né? Começa a ter uma diferença, tá? De inclinações, de instintos e de grau de elevação, ok? E aí pode haver o cessar dessa simpatia. Então espíritos que caminham juntos podem parar de caminhar, vieram durante 10 encarnações, por alguma razão pararam de encarnar dessa forma? Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Ok? Tudo bem? Elcio, Débora? Ou alguém? Pode falar. Vamos lá. isso é igual quando você tem aqueles
aquele amigão seu, que aí, de repente, do nada, você não tem mais amizade. Não é isso? Tem a ver isso aí? Sim, obedece a mesma lei de afinidade, vamos dizer assim, né? Aham. Isso acontece geralmente com amigo, o equivalente é assim, você, você evoluiu, né? Você procurou ser uma pessoa melhor, está procurando, às vezes, tentar se aproximar do evangelho que Jesus falou, né? Ter uma vida mais regrada, ser uma pessoa mais correta. E você tem um amigo, às vezes, que está ali, né? Só querendo bagunçar, fica enganando a mulherada, né? Para poder conseguir coisas que não deveria estar atrás, né? Coisas materiais, né? E prazeres também. Então você percebe que ele não tem mais nada para te acrescentar, né? E daí Sei. você afasta um pouco. Não que você vai esquecer dele. Você pode ter a consideração por ele. E sempre que ele precisar, você está perto para ajudá-lo. Mas em termos de afinidade, de alguém que você vai ter uma afinidade para você contar suas coisas, ou contar o que está acontecendo com você, talvez você não vai fazer isso. Porque ele está em outra vivência, está em outra pegada, vamos dizer assim, entre aspas, entendeu? Ele está numa outra vida dele lá. Então não perdeu a afinidade. Você está em outra, você já deu uma evoluída. Entendeu, Flávio? Entendi. A mesma coisa com os espíritos. Débora, você quer comentar alguma coisa? Tem chat O também. Marcos está perguntando assim: os iguais se reconhecem e atraem? Você quer responder? Quer que eu respondo? Não, os espíritos, é assim, eles vão pela vibração, pela energia, né? Pelo carinho, pelo amor que eles sentem. Então, eles emanam entre si isso. Então, é aonde eles se atraem, pela afinidade, pelo carinho. Não tem coisa material, não existe a matéria. A matéria é só aqui na Terra. Então, por exemplo, você não pode chegar e falar, eu me apaixonei. Lá não existe esse tipo de paixão. Né? A paixão é uma forma totalmente diferente. Então, vocês devem, é que nem eu acho que nós não estamos querendo dar spoiler do livro, mas vocês devem ter lido, quem já leu, a história do Lísias, com a namorada, com a moça que ele acompanha ela. Né? O que ele se identifica? Ele não é apaixonado por ela, mas a vibração dela, toda a coisa, eles se identificam. Então, eles estão caminhando junto. Para quê? Para que cada um vá evoluindo e um vai ajudando o outro. Então, é isso, Marcos. Exatamente. Paixão verdadeira, é amor verdadeiro. E aqui na Sim. Terra, você quis perguntar se aqui na Terra eles se procuram? Sim, um espírito procura o outro, sim. É uma coisa impressionante. Realmente eles se procuram, até se encontrarem. E como Sim. acontece isso, professor? Ah, acontece, né? É a lei da vibração. Os A espíritos gente se não vê procuram. casais com 60 anos de idade que se separam e aí ele vai encontrar o coleguinha de escola dele que ele não via há milhares de anos, há anos atrás, e ele casa e acaba de viver o restante da vida dele com ele. Isso pode acontecer. Pode, e pode ser que esse daí é que era a alma gêmea dele. Ele estava com uma outra pessoa. Por que ele estava com uma outra, então, e não ficou com a alma gêmea? Não sabemos qual é o planejamento reencarnatório e se ele se comprometeu de ajudar esse outro espírito antes de Uhum. encontrar a sua alma gêmea, né? A gente imagina a paixão uma coisa louca. Ah, a gente não admite que dois espíritos que, que caminham juntos, né? Ah, ele permitiu que encontrasse outro. A gente está pensando com a nossa mente da matéria. Os espíritos lá de cima amam diferente, tá bom? É, Então não tem problema nenhum. Ah, eles podem fazer um acordo. Olha, eu vou casar com outra fulana, e porque eu vou ajudar nesse momento esse espírito, e depois a gente se reencontra, né? E lá não tem esse negócio de ciúmes, essa paixão doentia que aqui não, porque o amor verdadeiro não é exclusivista. Ele ama a todos, não é? O Givaldo acabou de falar isso. Não é exclusivista,
né? É um amor de paz, um amor tranquilo, não é aquele amor louco de ciúmes, aquele fogo da paixão, aquele ciúmes exacerbado que leva a reações intempestivas, podendo culminar em violência. Não, nada a ver. É um amor verdadeiro, de compreensão, de que há algo maior, de que todos nós somos uma família que todos somos irmãos. É diferente. Não. Né? Então é isso que a gente tem que entender. A gente só começa a compreender isso conforme a gente vai estudando, tá? Que aí a gente começa a entender como que é que eles pensam lá. E é bem diferente do daqui. Né? Os relacionamentos daqui são muito assim, ele é meu, né? Ele é meu, vai ser só meu, sempre meu, é aquela coisa louca, aquela paixão, né? Não, né? 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 Não é assim o amor verdadeiro, né? Que existe na espiritualidade. O amor verdadeiro é o fraternal. Até entre os cônjuges é um amor fraternal quando chega lá, ok? Tá bom? Eu acho que é um amor tão forte que a pessoa quer o melhor para a outra, mesmo que seja longe dela, né? Exatamente. É você que tem um relacionamento assim, não é? Foi você que comentou? Eu acho que eu tinha Eu uma não. aluna e uma aluna. Não, não é. Então, desculpa, é que é tanto aluno, mas eu tinha um aluno e uma aluna que falava que o relacionamento que ela tinha com o marido era esse, que era incrível, que eles era uma paz, que eles é um amor assim intenso, mas era era perfeito, perfeito, não tinha que mudar, nem melhor nem para pior, era lindo, maravilhoso, ela estava feliz que os dois se entendiam. Esse é um amor verdadeiro, provavelmente eram almas que caminham juntas, ok? Uhum. Tá bom? Então, quando vocês veem um casal com muita afinidade, assim, que realmente podem até brigar, mas são brigas que não afetam o relacionamento, que não são aquelas brigas violentas ou aquelas brigas que um ofende o outro. São pequenos entendimentos, né? Alguma coisinha assim, né? Que isso tem normalmente, mas que no geral se dão assim super bem, um entende o outro, caminham juntos. Provavelmente são aí almas que estão caminhando juntos. Tá bom? Dúvidas, Débora, mais alguma coisa com relação a isso? Não, não. Eu já tinha falado a respeito, a gente já tinha conversado a respeito desse em duas aulas passadas que eu dei, que aí eu falei para eles a respeito da novela Viagem, Ah, é. Isso né? mesmo. Que eu falei a respeito da Diná, quando ela chega no plano espiritual, que ela vai brigar com o marido porque ele está conversando com a ex-esposa dele. E o mentor explica para ela que lá não existe. Lá ninguém é de ninguém. Né? Nós somos filhos de Deus. Se a gente é filhos de Deus, portanto, somos todos irmãos. Exatamente. E é engraçado que quando a gente tem essa compreensão, a gente para com essa questão, né? Desse amor possessivo, né? É questão de entendimento isso daí, né? Então, Sim. você pode ver eu e minha esposa aqui em casa. Ninguém pega celular de ninguém, ninguém desconfia de ninguém. A gente vive numa paz aqui, né? Você acha que você vai ter assim, para que isso? Né? Que cada um sabe das suas responsabilidades, do seu compromisso, né? Do seu comprometimento. Então, quando existe verdade no relacionamento, respeito, né? Isso tudo é acrescentado, né? Se vive bem, né? Mas o problema são as paixões humanas, né, Débora? Que corrompem as Aham. pessoas, né? As pessoas se deixam corromper. E aí, Sim. né, por coisas bobas aí, né, acabam perdendo o relacionamento, né, criando dívidas com as pessoas, enganando, né? Quem gosta de ser enganado? Você não gostaria que fizesse isso com você, porque você vai fazer com o outro? Então, essas É isso questões a gente mesmo. começa a entender, né, num determinado momento. Mas é toda uma questão de amadurecimento espiritual, ok? Sim, isso mesmo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo bem? Então vamos lá. Não existe união de almas de forma particular e predestinada. Então é aquilo que eu falei. Aquele que foi criado e vai ter que ficar. Não, não existe. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes. Então, os mais perfeitos têm uniões estáveis e mais globais, né? Porque são estáveis no sentido de que elas não mudam. Tipo, agora eu não gosto mais de você. Não. Geralmente são uniões mais estáveis.
aquelas que perduram no amor por muito tempo, e mais globais no sentido de que o espírito começa a, a amar todos de uma forma igual, tá? Não é aquele amor exclusivista que é um tipo só com uma pessoa. Não, você ama de uma forma global todos. E quanto mais caminha, vai chegar um momento que você ama seu irmão, tanto quanto você ama aquele lá que estava caminhando com você. Então acaba virando o mesmo amor, sabe? Vocês entendem? Só existe um amor, na verdade, né? É a gente que exagera nisso daí e acaba transformando em paixão, naquela coisa louca. Mas, na verdade, só existe um amor, o amor fraterno. E é igual, e que quando a gente evolui, vai ficar igual. A gente vai sentir isso por todos os seres que nós conhecermos. Ok? Por isso que os espíritos mais perfeitos têm essas uniões estáveis e mais globais no sentido de que sente essas coisas boas e fraternas, esse amor por mais pessoas à sua volta. Ok? Já os menos perfeitos, né, têm uniões menos estáveis, então assim, estão sujeitas a qualquer coisinha já separar, não tá bom, tá errado, né? Mais particulares, são mais fechadas, né? Então eu tenho um relacionamento com ele aqui, só esse eu não tenho mais relacionamento com ninguém, né? Então mais fechadas e mais sujeitas à existência da simpatia, tá? Então são mais sujeitas a casar, né, a afinidade, né? Então, quanto menos perfeitos, mais essa união ela é mais, como é que eu posso dizer, mais fechada, mais material, menos estável, mais louca, tem paixão envolvida, tem apegos, tem outras coisas aí, ok? Tudo bem? Dúvidas, Débora? Tranquilo, Elcio. Vamos passar? Eu vou mudar de assunto agora. Então, alguém tem mais alguma questão com relação a essa união entre os espíritos, essa simpatia entre os espíritos, sejam entre os espíritos mais apegados, esses que caminham juntos, ou seja, com outros que estão no nível de família, de amizade? Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que é só uma reflexão, né? Um dia eu estava pensando, se a gente vive em torno de 20 anos e entre encarnações a gente tem mais ou menos 20 anos, né? Quantas encarnações a gente já passou aqui pela Terra? Então nós vamos ter vários espíritos lá que foram marido, mulher, filho, filha, então deve ser fraternal mesmo, né? Você Exatamente. está com vários espíritos que tiveram em vários momentos das nossas encarnações, não é isso? Exatamente. E se não fosse assim, se não fosse como é que eu posso dizer assim, um sentimento meio que igual, meio que fraterno, daria briga lá, você concorda? Porque chegaria lá, minha esposa, mas você ficou com a minha esposa, não sei o que, eu tô com É uma ciúmes. bagunça, né? Exatamente, seria uma bagunça. Mas não é assim que acontece. Quando chegam lá, imediatamente os espíritos se reconhecem ali como irmãos, né? Como veem que tem uma coisa mais espiritual envolvida, né? E aí cessam todas essas discussões, essa possessividade, etc. Ok? Aí fica tudo mais fácil Qual de é a entender. média de tempo para reencarnar no geral? Olha, no geral, geralmente eles esperam mais ou menos como se fossem núcleos, né, familiares. Então, vai um núcleo. Então, eles esperam todo o núcleo familiar terminar, mais ou menos, para daí todo mundo reencarnar numa nova, eh, uma nova existência. Por quê? Porque são esses espíritos que estão ali entre eles e que às vezes geraram dívidas entre eles. Então, o que que acontece? Geralmente, essas dívidas vão ser acertadas na próxima. Então, eles esperam esses grupos, né? Gerações é a palavra. Gerações. Então, geralmente 100 anos, né? Então, 100 anos, né? Todo mundo encarna. Quando mais ou menos todo mundo estiver desencarnando, começa a reencarnar uma nova geração, tá? E é geralmente isso. Mas é regra? Não é regra. Que nem eu falei para vocês, meu avô já está reencarnado, ok? Então, meu avô já está reencarnado. Ele já tem uns 5 anos já, né? Nessa nova reencarnação. Acontece.
né? E tem espíritos que também não quer vir, às vezes fica 300, 400 anos lá na espiritualidade, ficam enrolando. Por quê? Por causa disso, ó, se torna preguiçoso, tá vendo? Ó? Não quer, é difícil, ele quer o bem bom, porque vir aqui não é fácil, né? Então ele não quer. Então tudo bem, não quer, tudo bem, tá bom. Ele vai enrolando, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Chega um momento que chegam para ele e falam, olha, o planeta vai dar um salto. E agora? Você ficou todo esse tempo aí. Você não está equivalente com o padrão vibracional do planeta. Você precisa reencarnar para que você possa conquistar esses bens espirituais, né? Se equiparar ao nível espiritual do planeta, né? E aí ele é meio que falado, ó, você vai ou racha, aí ele tem que vir, ok? Então, depois de um certo tempo, né, eles começam a pressionar. E não só quando o planeta vai mudar, vamos supor, depois de uns 600 anos lá, 700, o que acontece? O espírito vai esquecendo de como é o corpo físico. E lembra que a mente é tudo? Como a mente é tudo e ele vai esquecendo como é o corpo físico, o seu perispírito começa a se desintegrar. Por quê? Porque ele começa a não saber como que é o corpo físico. Entendeu? Ele está tanto na espiritualidade que ele vai se espiritualizando de forma que o seu perispírito vai perdendo, é, vai perdendo a forma, exatamente o sentido, porque na cabeça dele ele não consegue mais formar o perispírito, porque ele não lembra mais como é. Ele está muito tempo na espiritualidade, entendeu? Então ele não lembra como ele se mantém desse jeito. E aí ele vai virando um ovoide, tá, pessoal? Por que virando um ovoide? Porque o ovoide é a forma do corpo mental. Quando você perde o perispírito, você fica com o seu corpo mental, que a forma do corpo mental é um ovoide, ok? Tá bom? Então você é mais ou menos que obrigado a reencarnar, né? Depois de um certo tempo, sim, eles vão tendo paciência, vão tendo paciência. Chega num ponto que não tem mais como. Aí você tem que ir. Tá? Por quê? Porque senão você que nem acontecer, você vai perder seu perispírito, o planeta vai ficar, você vai ficar muito diferente do nível do planeta, do mundo. Você vai ser obrigado, se você continuar assim, você vai ser obrigado a encarnar em um planeta inferior, ok? Então essas questões todas é a lei do progresso. Vocês vão estudar no ano que vem, é uma das leis imutáveis. Essa lei é imutável e ela vale por todo o universo e talvez nos multiversos que existam, tá? Porque é a lei natural, lei de Deus, lei que rege o universo. A lei do progresso é uma das leis. Então, todos nós estamos sujeitos a essa lei. Então, a gente pode dar uma enganadinha, mas uma hora nós temos que ir. Certo? Certo, Débora? É isso mesmo, a Bia está perguntando aqui, né? Tem espíritos que escolhem não reencarnar para ajudar a trabalhar espiritualmente? Bia, é que nem o Elcio falou, todo mundo reencarna, tá? Para a evolução do espírito. Então, o que acontece? Às vezes, ele pode não reencarnar, mas ele vai estar trabalhando espiritualmente, só que vai chegar uma hora em que ele tem que fazer a troca. O amigo dele vai ficar na espiritualidade, que nem Chico Xavier, vamos assim falar, né? Chico Xavier e Emmanuel, um foi mentor de outro por várias reencarnações, pelo que a gente sabe, né? Então, o que acontece? Uma hora Chico ficava no plano espiritual como mentor de Emmanuel, e outra hora Emmanuel ficou no plano espiritual como mentor de Chico, e Chico aqui na Terra. Isso acontece, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles reencarnavam. Que nem Emmanuel. Emmanuel está reencarnado agora, né? Ele está com 22 anos, né? Acho que a gente sabe, né? Ele reencarnou um pouco antes do Chico desencarnar, né? Uhum. E falam, a gente não tem, eu não sei se é verdade ou não, que seria Chico que vai ser o mentor dele. Então, não, seria, não, dizem que já é, Débora, dizem já que é. né? Uhum, sim. Então acontece sim, tá? Mas não que eles fiquem para trabalhar o tempo inteiro, eu não vou porque eu vou trabalhar espiritualmente. Não, não tem isso. Isso aí. Não tem. E quantos anos, em média, pode ficar sem encarnar, mas trabalhando? Você está querendo dizer que o trabalho é uma justificativa? Não, não é, Bia.
Isso daí não é, porque ele pode trabalhar aqui também. O próprio Emmanuel e o Chico já chegou a ser filha do Emmanuel. Teve uma encarnação não há 2000 anos, que o Chico era Flávia, filha de Emmanuel, tá? Então, do Publius Lentus. Então, o Chico já foi filho. Então, essas posições se trocam. E você pode ajudar na matéria também, não necessariamente só na espiritualidade. Então, essa desculpa que o Espírito vai dar, olha, eu vou ficar aqui, que eu não quero ir, eu vou ficar aqui cuidando, ajudando. Não é assim. Você pode ajudar também na matéria, não tem essa. Tá bom? Ô, Então, isso é desculpa, às vezes, que o Espírito dá para não querer encarnar. Elcio, Certo? Tudo bem? Certo, Débora? Certo. Vamos lá. Flaviano está chamando. Pode falar. Flaviano. como é que você sabe? Ah, o Emmanuel foi filha do Públio lá e era o Chico. Como é que você sabe dessas informações? Porque são informações que são dadas depois para a gente, né? Em outras obras aí para frente, né? Tem outras obras que Ah, os espíritos falam, olha, na encarnação, todas as encarnações do Chico. Tem um site que tem todas as encarnações do Chico. Parece que ele foi Hatshepsut, né, no Egito, depois foi Flávia, depois foi... E daí, não, antes de ser Flávia foi outras coisas, e foi indo, né? Tem todas as encarnações da Joana de Ângeles, que ela foi Joana de Cusa, foi o Divaldo fala. Então, geralmente, os médios que têm contato com os espíritos, então, por exemplo, o Chico, como tinha contato, foi liberado para ele falar isso em algumas obras que ele tinha lá. Foi falado para ele, olha, você foi Flávia, né, no romance lá tal. Então, é liberado, né? Para o Divaldo foi liberado, né? A Joana acabou falando para ele quais foram as encarnações dela. Né? Então, isso tem... Eu mandei, em aulas anteriores, eu mandei para eles as reencarnações de Joana de Ângeles. Isso, exatamente. Tem todas a própria Ivone Pereira, ela fala todas, se você pegar todas as obras delas, que são várias, tá? Tem umas 6, 7, 8 obras. Tem aí várias que ela conta a história da vida dela, todas as histórias das encarnações, ela fala tudo que ela foi também. Então, os espíritos acabam falando. Ok? Então, tem algumas coisas, obrigado. por exemplo, Kardec. Kardec, antes de ser Kardec, foi Jan Hus. Jan Hus foi a última encarnação. Então, tem algumas obras que acabam saindo desse tipo de coisa. Tá bom? Ele foi um druida com o nome de Allan Kardec, por isso que ele pegou, ele assimilou esse nome Allan Kardec, porque o nome dele não é, né? A gente já explicou isso para vocês no começo. Sim. Sim, perfeitamente, isso mesmo. Mas nas Né? primeiras encarnações lá, o Kardec era um druida, né? E foi Druida, informado por Zéfiro. Zéfiro era o espírito o que... mentor É isso, que tinha sido do o mentor de grupo, Kardec no do passado. grupo, né? Isso, que falou para ele que ele tinha sido um druida que chamava Kardec. Ele gostou do nome e assumiu esse pseudônimo para fazer a obra. Por que ele assumiu o pseudônimo? Para não confundir com o educador, né? Para não bagunçar a vida dele. Então ele fez esse trabalho à parte, ok? Tem mais uma pergunta aqui para a gente terminar. Beatriz, vocês acham que brevemente teremos novas informações? Claro que teremos. Os espíritos estão atualizando. Ó. Se você pensar, depois de 100 anos exatamente, houve uma atualização já da doutrina, né? Porque em 1857 foi escrita a doutrina por Kardec. Em 1957, Chico já estava começando a escrever os livros dele. Então, depois de 100 anos, houve uma atualização da doutrina. Quem sabe? Ninguém sabe se daqui em 2057 haverá uma nova atualização, né? Isso mesmo. Quem sabe, né? Pode ser, tá bom? 2057 é um ano que o Emmanuel falou no livro chamado Consolação aí que nós estaríamos plenamente no mundo de regeneração. Eu acho meio perto ele ter falado essa data, eu acho meio estranho, mas está lá, né? Mas a gente Vamos não torcer, sabe. vamos torcer. E se nesse momento realmente vão vir obras tamanhas aí que vão levar o homem num patamar mais elevado também, né? E não sabemos como é que vai estar a civilização. E se ocorrerem alguns eventos que a gente não sabe que vão ocorrer, que vão mudar para sempre a história do mundo? Não sabemos, né? Pode muita coisa acontecer entre o ano que vem e 2057, né? A gente não sabe. Sabemos que mundo de expiação, quando tem essa mudança, realmente chacoalha muita coisa, né? E que vai acontecer ainda muita coisa.
Isso nós sabemos, né? Mas não sabemos o que exatamente. Ok? Tudo bem? Espero que atualizem antes. Sou ansiosa. KKK. Primeiro, Bia, vamos aprender o que a gente já sabe. Beleza? O que já tem aqui, que tem muito material para a gente estudar. Ok? Vamos em frente, senão a gente não termina aqui a aula. Terminei aqui, né? Então vamos mudar de assunto. Relações de simpatias, né? A lembrança da existência corporal, né, dessas existências passadas, ocorre gradativamente. Isso aí vocês já sabem, né? A gente já estudou isso daí. Vai de uma maneira gradual. Quando o espírito chega na espiritualidade, ele vai recobrando, né, informações sobre encarnações anteriores, talvez tem um nome que é ante da ante, né, anterior. Então, eu esqueci qual é o nome, mas tem, tá? A gente vai lembrando. E lembranças da última existência anteriores, tá? As primeiras não. Então, é aquelas primeiras de quando a gente estava lá no começo, de quando a gente era um soldado romano. É melhor a gente não saber. Eu já falei sobre isso nessa aula, certo? Então, é melhor a gente não saber. Então, eles poupam a gente de ver as coisas que não vai fazer bem para a gente, tá bom? Só vamos nos sentir culpado agora, sendo que a gente aprendeu isso, né? Muitas pessoas podem, às vezes, se sentir culpado. O espírito pode se sentir culpado por uma coisa que fez há 2000 anos atrás, né? E muito complicado, porque às vezes o espírito pode se prender nisso, né? Sendo que não deve, né? Já está em outro patamar. Que então eles evitam, porque alguns espíritos não sabem lidar com essa questão aí de ter passado, né? E trazem para si o processo de culpa de encarnações muito pregressas. Ok? Tá, caso queira, tá, pode ter lembranças de detalhes, tá? Mas isso daí sempre é bom falar. Tem que ser útil para o espírito. Se não for útil, se não, não vale a pena. Então, para que eles vão liberar? Para que liberar essas memórias, tá bom? Tem que ter um fim útil. Pode ter de detalhes, de acontecimentos, de pensamentos, quando há utilidade, que nem eu falei. Ok? Para que isso? Para que o espírito faça uma análise dos seus atos e consequências. Então, isso daí é feito para o espírito olhar as encarnações do passado e falar, pô, olha só o que agora eu estou entendendo porque eu estou passando por isso. Agora eu entendi por que eu passei por isso na última encarnação. Olha o que eu fiz 3 encarnações antes. Eu estou colhendo a reação do que eu fiz, da ação que eu fiz 3 encarnações antes. Entendeu? Então, isso daí é um aprendizado para o espírito, porque ele vai estar olhando o que ele fez, né? E entendendo quais foram as consequências desses atos. E aí ele vai entender a lei de ação e reação. Então, aí é útil, né? E é por isso que é liberado. Conhecer acontecimentos e melhor compreensão da necessidade da vida terrena. Tá? Então, ele vendo lá no passado, ele entende por que ele foi obrigado a vir para a Terra, porque ele precisava acertar coisa que ele fez, e só na matéria ele poderia fazer isso. E aí ele vai entender, ele vai ver, nossa, realmente, se não tivesse acontecido isso na matéria, eu não teria resgatado aquilo que eu fiz antes. Então, realmente, foi bom que eu vim para a matéria, entendeu? Então, ele começa a fazer essas analogias, entender essas coisas, do funcionamento, de como as coisas funcionam no decorrer da vida, né, no universo. Ok? Se bem que nós estamos estudando isso, mas, né, nem todos têm essa oportunidade de estar estudando. E aí, eles aprendem através desses acontecimentos de suas vidas pregressas. Alguém quer comentar, dúvida, quer complementar? Tudo bem, né, Também Débora? ajuda muito o espírito a perdoar, né? Porque tem espírito que o que acontece, ele não perdoa, ele não aceita o que fizeram com ele. Então, é onde eles vão mostrar e vão explicar. Então, isso aí também ajuda o espírito a acordar, a perdoar, a se perdoar, porque às vezes ele está se maltratando e ele não tem essa necessidade de se maltratar. Então, tudo isso é o que o Elcio explicou para vocês, né? É devagar? É devagar. Não vai chegar lá em cima, logo que ele desencarna, eu quero lembrar o que eu fiz em vida passada. Não, não é dessa maneira. Né? Primeiro ele vai passar por todo um tratamento, né? Ele vai ter uma assistência, esse espírito, para depois ele, se precisar, ele poder passar por isso.
E às vezes nem precisa, né? Ele já está tão bem resolvido que ele vai embora e segue em frente, né? Exatamente, isso mesmo. Ok? Tudo bem? Lembrança da existência corporal. De acordo com o grau de elevação, o espírito apega-se mais ou menos ao corpo e às coisas materiais. Isso a gente já cansou de estudar, né? Quanto mais elevado, menos desapegado. Geralmente, o que os atrai são os pensamentos, né? Artes que nos parecem magníficas são vistas para os espíritos elevados. As ideias dos espíritos modificam-se muito quando desencarnam, e quanto mais se desmaterializa. Então, quanto mais o espírito vai se apegando a espírito, né, desapegando da matéria, mais ele vai mudando, né, a forma como ele via as coisas. Então, coisas que a gente já falou, coisas que tinham valor para ele na matéria, né, televisão, ursinho de pelúcia, casa, geladeira, cofre, dinheiro, carro, né, futebol, jogos, né, desafios, essas coisas aí, né, conforme ele evolui, ele começa a perceber que são coisas aí mais ligadas à matéria e que não, não tinham valor, né? As artes que pareciam magníficas, né, conforme eles se elevam, eles veem que essas artes que eles conheciam, que eles achavam maravilhosas aqui, não chegam nem aos pés da que tem lá, ok? E é isso. Ok? Aí é tranquilo, né, pessoal? Isso aí vocês também já estão cansados de ver, né? Vamos desapegar, né? A gente já está cansado de ver isso, né? O ideal é a gente desapegar. Ao dinheiro só, que nem está aqui a figurinha, não. Desapegar as pessoas também, né? Aquele apego excessivo, ele é meu, né? Ele é meu. Né? Vamos deixar as pessoas irem, né? As pessoas seguirem as suas vidas, né? Nossos filhos poderem, às vezes, tentarem coisas um pouco mais desafiadoras, vamos dizer assim, né? Então, essas 1000 coisas aí que a gente tem que tentar desapegar, certo? E por que vocês acham que, no geral, os homens respeitam tantos mortos, né? Por que será? Os homens respeitam, né, no geral, os mortos, né? Dificilmente você vê gente lá ficar vilipendiando cemitério, não. Existe um respeito, né? Vamos lá. Porque a gente tem uma consequência da intuição da continuação da vida. Desde os primórdios, tá? Mesmo antes de existir religião, vocês podem ver que o homem sempre inventava uma forma de, de saber que existia o plano espiritual. Lembra lá na primeira aula que eu falei do Vedas, aqueles códigos que eles falavam que os Brahmanes andavam junto com eles, né? Então tinham os feiticeiros, né? Então sempre, 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 né? O homem andou de mão dadas aí com a ideia de que a vida continua. Infelizmente, muitos, né, esquecem isso, né? E se apegam muito a coisas materiais. Mas, no geral, todos nós temos a intuição de que a vida continua. A gente tem assim, eu mesmo quando eu nem era muito católico, tudo, eu achava isso, né? Que era muito estranho a gente morrer e a coisa acabar, né? Acaba e pronto, acabou, volta pro pó. Então, para que tudo isso? Né? Não faz sentido você ter um tempo de vida que você, do nada, você sai e você volta. E de onde você adquiriu toda a experiência? De onde você veio? Então, não fazia sentido na minha cabeça, né? Então, essa é uma intuição que a gente tem, né? Uma intuição. Por quê? Porque eu não era nem católico, mas eu já tinha essas intuições, ok? Então, os homens respeitam os mortos, né? Porque eles têm uma ideia da continuação da vida, né? E que esses espíritos, né, vão estar continuando, vão estar lá olhando, vão ainda continuar e ver o seu corpo, etc. Ok? Então, a lembrança dos encarnados, tá? Comemoração dos mortos. Para os espíritos, então vamos lá. Quando chega o dia de finados, por exemplo, né? E daí, os espíritos ficam felizes com a visita? Depende, né?
Para os espíritos felizes, essa visita aumenta a felicidade deles. Para os infelizes, é um alívio. Então, o que acontece, né? Quando os espíritos veem que nós estamos pensando neles, orando por eles, os que estão felizes, aumenta-lhes a felicidade. Os que estão infelizes dão um alívio, né? Então, por isso que sempre lembrar das pessoas que foram, fazer oração, né? Claro, no centro espírita, em local de proteção. É sempre bom, né, a gente orar pelas pessoas que foram. Por quê? Se eles estiverem felizes, vão ficar mais felizes. Se eles estiverem felizes, vai ser um alívio para eles. Então, sempre que for no centro, não esqueçam de colocar o nome das pessoas que vocês amaram, mandar uma vibração de amor, de carinho, de saudades, tá? Para as pessoas que foram, tá? Aquela lembrança gostosa, entendeu? Isso é muito bom para eles lá em cima, ok? Uma lembrança de amor, né? Sem desespero, né? Aquele amor, aquele amor controlado, ok? Quer comentar alguma coisa, Débora? Ou alguém quer comentar? Não. Pode tocar, Elcio. Tá bom? Então vamos seguir aqui. No dia de finados, atende aos apelos dos pensamentos normalmente. Por quê? Eles estão em maior número na Terra, porque mais pessoas os chamam. Então, em dia de finados, realmente tem mais espíritos andando aqui pela Terra? Sim! Por quê? Porque nós os chamamos em pensamento. Então, vêm nossos irmãos desencarnados, pessoas que a gente lembra bem, vai no cemitério, vai lá cultuar. Então, eles vêm também. A gente não está mais ligado com eles nesses dias? Então, eles vêm ao nosso chamado, atende os nossos chamados, ok? Então, eles vêm por isso, tá bom? O local pouco importa, e sim a prece e a lembrança. Mas eles estão indo lá no cemitério porque é dia de finados? Não, eles estão indo no cemitério porque as pessoas vão no cemitério. Então, os espíritos vão aonde as pessoas vão. Eles seguem os pensamentos. Eles não ligam para essas coisas materiais, a não ser os espíritos menos elevados. Então, pode ser que espíritos menos elevados cultuem a sua tumba lá, que é bonita. Mas isso daí denota uma baixa evolução espiritual. Espíritos mais elevados são atraídos pelo pensamento, tá? Não por coisas materiais. Não é por túmulo, não é por tumba, não é por cruz, não é por local, não é na igreja, não é no cemitério. Não, eles são atraídos pelos pensamentos, tá? Se são espíritos de um nível mediano para cima, são os pensamentos. Os que se atraem por coisas materiais são espíritos de um nível evolutivo um pouco menor, que ainda estão apegados à matéria e às coisas materiais. Tudo bem, O Débora? Elcio, Pode não falar. necessariamente só nos dias de finados, em qualquer momento de você eleva o pensamento, pense em alguém, mesmo eles não estando elevados, estando mais puros, né? Eles são liberados a vir? Olha, nem sempre eles vêm, porque às vezes você está assim, vem na cabeça, você tem uma lembrança dele, sente uma coisa boa, né? E ele sente essa saudade boa que você sentiu, né? Então ele sente lá que você lembrou dele, uma saudade boa. Ele não precisa vir naquele momento. Ele só recebeu em forma de energia. Então por que que eles vêm naquele dia? Porque aquele dia é mais intenso, no dia de finados, entendeu? É uma conexão maior, tá? Mas no dia a dia, se você tem uma conexão aqui ou tá colar, eles sentem que você pensou nele. Mas eles não vêm. Por quê? Porque eles estão lá, sentem que você pensou de uma maneira positiva, e é claro que eles se sentem felizes também. Outra coisa, para eles virem aqui precisa de mérito, tá? Provavelmente de bônus hora. Eles que estão na colônia, está controlado, estão soltos. E quando estão controlados, obedecem às regras da colônia. Então, eles estão sob supervisão. Então, para eles conseguirem vir aqui, eles precisam de autorização. Não é assim, vou lá e vou, pronto, acabou. Precisa ter mérito para isso. Precisa ter bônus hora, ok? Precisa. Então eles não vêm sempre. Eles vêm quando eles são autorizados a vir por alguma razão útil, tá? Ou porque eles conquistaram esse mérito para poder vir. Tudo bem? Ok? Então, no geral, eles sentem, né?
Então, no geral, eles usam esses bônus horas no dia dos finados, né? Para vir aqui, né? Ou todos são liberados lá em cima, porque é um dia especial, então já é liberado, então eles vêm. Então, é assim, tá? É assim que funciona. Mais ou menos como aqui, tá? Precisa ter mérito. Respondi a sua pergunta ou não? Sim, obrigada. Sim, respondeu sim. Tá? Respondi? Tá. O Claro. ideal é que a gente não pense neles o tempo todo, tá? Porque assim, se a gente pensa com desespero, se a gente está pensando muito, é sinal que a gente está muito apegado. Se a gente está muito apegado, nós vamos desequilibrar o espírito lá. Então, o ideal é que a gente não faça isso. Que a gente deixe ele viver a vida deles. Desapegue. Desapegue. Pensar de vez em quando, vem na mente, lembrou uma saudade, isso é normal. Agora, pensar o tempo todo, várias vezes por dia, durante vários dias consecutivos, não é normal, tá? Então, significa que você está com um apego um pouco maior do que o normal. E isso incomoda o espírito. Incomoda por quê? Porque ele está sentindo o que você está sentindo, que você não superou. Você está sentindo uma saudade que está te fazendo mal, ou que não está normal. Ok? E daí você não deixa ele tranquilo lá do outro lado. Tudo bem? Certo, Débora? Você tem alguma coisa a isso mesmo. acrescentar? Você tem Não, é alguma isso coisa? mesmo que você falou. A gente tem que lembrar dele. Se a gente lembra, fazer uma oração e pedir para que Jesus leve essa nossa vibração, a vibração de amor, de carinho, de paz, o que seja para eles, né? Que Jesus vai saber onde eles estão e o que eles necessitam. Agora, se a gente começa a chamar eles, aí eles vêm sim, e às vezes eles não podem ajudar a gente. Então, eles vão sofrer por não poder ajudar. E outras vezes eles não podem vir, eles ficam sofrendo na colônia e isso não ajuda com que eles evoluem também. Eles vão ficar presos lá. Ah, mas ele está precisando de mim, ele quer me ajudar, ele está me chamando e ele fica desesperado. Isso aí faz com que ele também não evolua. Exatamente. Aí vocês perguntam para a gente, e os obsessores? Os obsessores são diferentes. Eles não estão na colônia, eles não estão sob as regras da colônia, eles estão soltos, entendeu? Então, por isso que eles ficam em cima. Eles não têm, teoricamente, eles não têm autorização para isso. Não tem, eles não deveriam ficar, né? Mas então por que a espiritualidade permite? Porque você deve para ele, tá? Ah, então o que eu devo fazer? Daí você vai no centro espírita, vai estudar, pede perdão, né? Para que ele para que termine esse processo obsessivo, ok? Mas aí são outros espíritos, não são espíritos que estão controlados numa colônia. Eles estão soltos, né? E às vezes estão vindo cobrar algumas coisas. Tá bom? Tudo bem? Ah, Tudo ele bem, está pessoal? falando que o livro Violetas na Janela fala muito sobre esse assunto, e realmente fala. Eu li o livro e realmente fala. A Patrícia fala bastante isso. Não sei quem quem já leu esse Eu nunca livro. li Violetas na Janela. muito bonito, né? Eu li esse livro quando minha mãe desencarnou, né? E, nossa, me ajudou muito, né? De realmente para como também é um ato de amor seu, né? Você não ficar se lamentando, né? De uma forma assim, você está ajudando a pessoa Perfeito. a se encontrar, se achar. Então, acho que traz tranquilidade para um lado, como para o outro, entendeu? Para mim foi muito importante esse livro. Qual Muito livro? importante mesmo. Estou Oi? passando aqui, Violetas na Janela. Ah, tá. E É um livro. ajuda bastante, mas ele mostra bastante, ela falando no dia a dia, ela vai falar bastante coisa, né, a esse respeito. Uhum. Legal. É a tal da Patrícia, não é? Eu acho que eu lembrei o nome. Olha, do nada. Isso, da Patrícia e do Antônio Carlos. O Antônio Carlos é quem escreve quando ela vai passando para eles. Olha só, eu nunca li, mas eu sei que tem uma personagem lá que é a Patrícia. É uma E ela vai... trilogia, gente. Tem o 2 que é Vivendo no Mundo dos Espíritos. Para mim é o melhor. É continuação do livro Violetas na Janela. São quatro ou cinco livros a respeito que ela escreve. 4. Legal. O terceiro Olha, é a pessoal, Casa do Espírito.
Vivendo no Mundo dos Espíritos, O Voo da Gaivota, e tem um outro agora, quer dizer, O Voo da Gaivota é o último. Tem um outro depois, antes do Voo da Gaivota. Eu vou procurar, depois eu passo para vocês no chat. Esse Vivendo é demais, é muito bom. Legal, eu recomendo. Se vocês não têm o que fazer nas férias, leiam, porque são livros que estão mais ou menos no nível que vocês estão, básico 1, básico 2. Eu não recomendo vocês lerem o Libertação, por exemplo, que é um livro de mediúnico 3. É um livro pesado, entendeu? Então não leiam livros pesados. Leiam livros que estão mais ou menos de acordo com o conhecimento que vocês têm. E aí vocês vão, cada vez que vão evoluindo os conhecimentos, aí sim vocês vão conseguindo ler esses livros um pouco mais fortes aí, sem se chocarem, tá bom? Porque tem Vocês uma... podem ler também o André Luiz, não, o Luiz Sérgio. Tem bastante livro do Luiz Sérgio, que é muito bom. Então, vocês vão começar a encaixar o que eu e o Elcio falamos para vocês nos livros. Né? Vai casando o que eu e o Elcio passamos para vocês durante todo esse ano. É isso, ok? Então, vamos seguir aqui. E a questão 323 do livro, né, dos espíritos. A visita ao túmulo, a prece dá mais satisfação ao espírito? A visita ao túmulo é um modo de manifestar a ausência, é a imagem. Então, assim, o fato de você ir no túmulo, tá, é um modo de manifestar a ausência. O problema não é você ir ao túmulo, é realmente você mostrar, né? Você está mandando uma energia de saudade, né? Do espírito. Agora, se você está indo só por ir, não muda nada, tá? E ao túmulo, tá? A prece santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Então, se você vai com o coração, tudo que você faz com o coração é que atrai o espírito. Não é exatamente o local, não é você ir ao cemitério, você visitar o túmulo, ou não são coisas materiais, e sim, é o coração. Se você está sentindo com o coração, é isso que tá fazendo bem para os espíritos. Não é a visita, não é o local, não é acender vela, não. É o amor, tá bom? É o amor, tá bom? É o sentimento que faz bem para eles, tá bom? A paz de quem foi depende da paz de quem ficou. A vida continua. Então é isso que a Débora acabou de falar aí, né? A gente tem que também vocês falaram aí, né? Tem que deixar o espírito ir, né? Deixar o espírito em paz lá, né? Sem desespero aqui, porque senão fica os dois desesperados, você aqui e o outro lá, né? Aí fica aquele desespero, porque vocês estão separados entre os mundos, né? Para que promover esse desespero? Não vai encontrar. Então é melhor aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos, os dois, né? E espera com paz, acredita em Deus, acredite no Pai, acredite em Jesus, que um dia vocês vão se ver novamente, vai ser uma alegria nos céus, ok? Certo? E os funerais, a afeição dos espíritos por certos locais, denota inferioridade moral, tá? Então, por exemplo, espíritos que estão apegados, tá, a funerais, a coisas materiais, denota inferioridade moral desse espírito, tá? E esse negócio de membro de uma mesma família enterrado junto é útil para os homens, é uma testemunha de simpatia, é um costume piedoso. Então, por exemplo, o fato de enterrar as pessoas juntas, né, os parentes juntos, é um costume, é útil para os homens como? Para os homens imaginar que os dois estão juntos, porque a gente tem muito ainda esse atavismo, né, material. Então a gente acha que estando o corpo junto, os dois vão estar juntos. Né? Nada a ver, né? Nada a ver, mas é útil para que a gente ache isso. É uma testemunha de simpatia, é uma coisa de agradar, né? Agradar o irmão que foi, né? O fato de colocá-lo ao lado das pessoas que amou, né? Colocar o seu corpo, né? É um costume piedoso, né? Mas, tá? Isso muda alguma coisa em termos espirituais? Não muda nada. Mas muda nesse sentido, tá? Na parte material, isso acaba sendo um ato de piedade, um ato misericordioso, um ato de amor, e um ato de respeito, sobretudo. Ok? Tá bom?
mas em termos espirituais não muda. Homenagens prestadas aos espíritos ou o abandono sensibilizam os espíritos conforme as suas elevações. Então, aquele túmulo que está largado lá, ninguém foi visitar, né? Durante 3 anos, aquilo lá está abandonado, ninguém foi. Isso incomoda o espírito? Depende. Espíritos superiores não ligam para isso. Não ligam, porque nada os aflige. Eles não precisam de ninguém para serem felizes. Eles não precisam que você demonstre para ele que você ama ele. Ele tem outros amigos espirituais que o amam, né? Os espíritos superiores não precisam disso, tá? Mas já os inferiores ligam para isso. É o apego. Então, ninguém cuida do meu túmulo, ninguém me ama. Isso é típico de espírito não evoluído, porque os espíritos evoluídos acham essas questões secundárias, né? Mesmo porque isso daí não quer dizer nada. Às vezes você não está indo no túmulo, mas à noite, quando você desdobra, você vai lá procurar ele, entendeu? Então, isso é muito relativo. Então, os espíritos superiores não consideram esse tipo de coisa. Isso é coisa material. Essas questões, não liga para mim, não visita meu túmulo. O espírito superior não está nem aí com isso aí, tá? Agora, já os espíritos inferiores, pode ser que se incomode com isso. Certo, Débora? Sim. Então, aí a gente também pode falar a respeito do Taj Mahal, que é uma das 7 maravilhas do mundo, e ele é um monumento póstumo, né? Por quê? Porque foi um rei, né, que construiu, ele era um imperador, ele é um imperador da Mongólia, e ele constrói o Taj Mahal porque quando ele perde a esposa, né, era o amor da vida dele, e ele constrói o Taj Mahal para colocar a esposa dentro do Taj Mahal, para ela ficar lá dentro. Por quê? Porque eles tinham um outro conceito, né? Uma outra visão. E ele enterra ela, e aí ele constrói. O Taj Mahal, ele é lindo de morrer, porque ele é todinho de mármore branco, pedras de lápis lazuli, jade, é a coisa mais linda, né? E aí, quando ele falece, ele também é enterrado lá dentro. E vai adiantar alguma coisa se ele não tiver, se ele não for um espírito evoluído? E ainda rege uma lenda, que a gente não sabe se é verdade ou não, né? Que eu vi, que quando o Taj Mahal foi construído, esse imperador, ele manda cortar as mãos e cegar esses construtores, para que eles não fizessem outros iguais. Então, aonde é que está a evolução dessa pessoa? Ele podia amar demais a mulher, mas só que ele não lembrava, né, das outras pessoas, ele não lembrou, ele foi egoísta, ele foi ganancioso. E é isso que a gente não deve ser. Exatamente. Apego, né? Apego material. Extremamente. Imagina mandar tirar os olhos, né? A gente não sabe se é verdade, mas se for, né? É uma Absurdo. lenda, mas a gente não, né, mais... Absurdo, né? Então é isso. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Sim. Espíritos frequentemente assistem aos seus funerais, mas se estão ainda perturbados, não entendem o que se passa. Lembram do livro Voltei? Do Frederico Figner, que assistiu ao seu funeral, mas não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo? Dr. Bezerra aqui, né? Olha lá. E aí, o Frederico Figner lá, meio perturbado, o que está acontecendo? Onde eu estou? O que aconteceu? Estava em estado de perturbação, né? Mas espíritos que têm um determinado nível espiritual e desapego são autorizados a assistir seu funeral. Ok? Tem outros espíritos aqui embaixo, né? O pessoal na matéria aqui chorando. Ok? A conduta cristã nos funerais. Qualquer que possa ser a importância da perda e da dor, isso aqui é um livro do Martins Peralva, tá? Pensamento de Emmanuel. Qualquer que possa ser a importância da perda e da dor, mostram-se fortes, abafando toda manifestação de mágoa. Mostrem-se, né? São recomendações. Mostrem-se fortes, abafando toda manifestação de mágoa e desespero, apresentando-se de aspecto calmo nos funerais. Então, o ideal é que a gente não tenha, pela FEB, hein, Federação Espírita, tá? O ideal é que a gente não tenha esse desespero, né, pô? Se a gente é espírita, o pessoal sabe porque a gente é espírita, chega lá na hora, a gente, meu Deus! Imagina, que espírita que nós somos, que exemplo que nós vamos dar, né? Então, o ideal é que você fique tranquilo, em paz, confiante em Deus,
confiante que esse irmão que está lá está sendo amparado, e é isso, tá bom? Então, deve-se cultivar a serenidade, emitir pensamentos de paz, calar conversações impróprias, principalmente piadinha, manter-se em prece. Quem que faz isso, né? Nós fazemos. Nós somos espíritas. Então, nós fazemos, temos que fazer. Ok? Os outros a gente perdoa. Né? Se a gente vê que está tendo piadinha, saímos de perto. Né? Não vamos repreender também, julgar. Né? Entendemos que está no nível da pessoa, evolutivo. Mas saímos de perto e vamos para a nossa oração. Tá? Vamos lá, emitimos pensamento de paz, né? E ficamos na nossa ali, vibrando para o irmão espiritual. Ok? Tá bom? Professor, mas não é local protegido. Não é, mas ali o que acontece? Ali já é um local onde está cheio de espíritos tentando ajudar. Então, de certa forma, é um local meio que protegido. Então, e você vai estar orando por morto e vibrando naquele momento lá, né, do desligamento. Então, não tem problema. Ok? Tá bom? O companheiro desencarnado pede, sem palavras, a caridade da prece e do silêncio que o ajudem a refazer-se. Então, o que ele está falando aqui é que o companheiro que está desencarnado ali, pede sem palavras, né, que você tenha prece, né, silêncio, para ele se sentir bem. Lembram de tudo aquilo lá, do Frederick Figner, né? Então, que quando ele se sentiu bem foi quando oraram por ele. Então, ele está cansado, ele está se sentindo debilitado. Então, que você tenha pensamentos bons, porque isso vai animá-lo, vai fazer ele se sentir bem. Lembra que tinha o pessoal dentro do carro preto lá, que orou por ele, né? Lembra disso? É isso. Chat. Nem uma piadinha leve? Não, nem uma piadinha leve, Flavião. Sei que você é um cara muito, muito espontâneo, mas você chegando num funeral, se mantendo ali respeitoso, vai mostrar que você sabe o local de brincar e o local de ser uma pessoa séria e respeitosa. Olha que bacana isso. Não vai falar, olha, o Flávio é brincalhão, mas ele é um rapaz respeitoso. Olha que bacana. Legal, né? Então, legal. Vamos lá, sem piadinha nenhuma, tá bom? Se é alguém querido ao teu coração, considera que, nesse livro, Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Esse é incrível, Richard Simonetti, né? Né, Débora? Ele é muito conhecido no Ele é espírito. muito bom. Tem muitos livros bons. Tem um que eu esqueci, que ele fala sobre como conversar com os irmãos espirituais na mediúnico. Eu esqueci o nome desse livro aí, mas é bem legal. Se é alguém querido ao teu coração, considera que ele precisa de tua coragem e de tua confiança em Deus. Se não aceitas a separação, questionando os desígnios divinos, teu desespero atinge, inclemente, qual devastador vendaval de angústias. Então ele fala se você não aceita, você está deixando ele desesperado lá, né? O negócio atinge ele, aquelas energias suas que você está mandando para ele lá de desespero. E ele fica desesperado também. Lembra-te que um dia também estarás deitado numa urna mortuária e, ainda preso às impressões da vida física, desejarás ardentemente que te respeitem a memória e não conturbem teu desligamento. E a partilha de bens? Deus quase sempre permite a presença do Espírito na partilha dos seus bens. Por quê? Para instrução, tá? Para instrução do Espírito, para castigo dos culpados, tá? Então é um castigo para os culpados que estão ali disputando, que o Espírito veja, né, essa briga aí que eles estão fazendo. O que eles fizeram depois que o Espírito desencarnou, né? Então é permitido que o Espírito veja, né, para ele saber quem que é quem, né? Para julgamentos das manifestações que o fazem, tá? Então é isso, tá? Mas aí você não aprendeu que a gente não deve julgar para aprendizado, tá? Então o espírito vai estar olhando lá e vai julgar para o próprio aprendizado. Então é aquilo que é falado lá, tá? Não devemos levar ao pé da letra, não julgueis para não ser julgados. A gente tem que usar isso como bom senso, no geral. Mas há exceções? Há exceções. Lembra que o Espírito falou? A palavra prende, né? O Espírito vivifica. A palavra mata, o Espírito vivifica. Então, a gente não tem que ficar preso à palavra, a gente tem que entender o ensinamento. Então, o ensinamento que é o principal, tá?
Então, é isso. Então, o ensinamento é, né, a gente pode julgar, desde que seja para o nosso aprendizado, a gente pode julgar a ação. Então, tem várias situações, ok? Isso não é uma lei natural, tá? Isso é uma palavra, são palavras de Jesus, que ele falou no geral, ok? A decepção que experimenta, vendo a cobiça dos que partilham seus bens, esclarece sobre seus sentimentos, tá? Então, é autorizado para que ele veja bem. Então, ele veja bem, por exemplo, o quanto que, o, que o apego material é feio, como é nojento, como é desrespeitoso, como ai, é lamentável, triste de ver as pessoas ali brigando por coisa material, né, disputando, né? Isso vai ser um aprendizado para ele e isso vai fazer com que ele mesmo, né, mude seus próprios sentimentos. Se ele tinha esse apego, ele mesmo vai ver como é feio isso, né? E que numa próxima encarnação, talvez, ele seja menos apegado a isso, porque ele talvez fique traumatizado ao ver esse tipo de coisa, ok? Então é para o próprio aprendizado do próprio espírito, ok? E é isso, pessoal. Estamos chegando no final da aula, enfim, né? Nem na última aula aqui da doutrina eu consigo terminar no horário. Mas vamos lá. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, estando estas, quando estas vos falar, vamos de novo. Também vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus, Lucas, capítulo 16 a 9. E aí o Emmanuel explica, valorizemos desse modo a nossa permanência no serviço da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz, amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida. Então, o que Emmanuel fala para a gente não viver sozinho. Lembra da harmonização? Vamos viver ajudando as pessoas, fazendo bem a todos que nos cercam, né? Agindo na direção da luz, amando sempre, porque nós vamos conquistar amigos nos tabernáculos eternos. E esses amigos virão em nosso auxílio quando nós precisarmos, chegando lá na espiritualidade, ou até mesmo vivendo no decorrer da nossa vida aqui, ok? Por exemplo, se a gente faz um bem a um tutelado de algum espírito, às vezes você conquista a simpatia do espírito, do outro, que vem te ajudar também. Vocês sabiam disso? Então, por exemplo, você faz o bem para alguém. Às vezes o benfeitor dele fica tão agradecido que, de alguma forma, ele vem fazer um bem para você. Ah, existe isso, professor? Existe. Granjais amigos nos tabernáculos eternos. O bem que a gente faz retorna sempre de várias formas. Ok? E é assim que a gente tem que viver, espalhando o bem, porque espalhando o bem volta para a gente. Ok? Tá bom? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é isso, pessoal, que é o que a gente queria passar para vocês hoje. A Débora e eu. A aula não é minha, Débora, é nossa. Tá bom? E é isso. Tudo bem, pessoal? Legal? Aprenderam alguma coisa? Bacaninha, né? Então tá bom. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Alguma coisa a gente já sabe, outras a gente nunca escutou, né? E aí vai acrescentando. Então, Débora, você não quer dar alguns avisos aí da prova e de encerrar a aula? Vamos sim. Então, a nossa prova vai acontecer no dia 31, segunda-feira que vem, tá? Vai ser o mesmo esquema, faltando 5 minutos, a gente, mais ou menos, a gente chama vocês, conversa um pouquinho, tá? E aí o Elcio, ou eu ou o Elcio, a gente libera o link para vocês, porque o link, a prova só vai ser aberta às 20 horas.
Então, não adianta vocês ficarem nervosos. Por isso que nós não vamos liberar o link antes. Se a gente libera, vocês ficam nervosos, não conseguem entrar e fica pior ainda. Tá? Então, a gente vai estar com vocês até a hora que vocês entrarem. Todo mundo conseguiu entrar, a gente vai ficar na retaguarda, como sempre, né? E quando faltar mais ou menos 15 minutos, a gente avisa, ó, tá faltando 15 minutos para terminar a prova. E quem for terminando a prova, vai avisando a gente, terminei, para a gente ter uma noção, né? Quantas pessoas terminaram. E aí a gente vai avisando, ó, tá faltando 15 minutos, falta 10, né? Para vocês também, vocês vão ter 1 hora para poder fazer a prova. Então, leiam com calma, façam o resumo, tá? Não se precipitem em querer entregar a prova o mais rápido possível. Terminou a prova? Confere toda ela, veja se respondeu tudo. Se não tem, por exemplo, tem questões que é uma questão, uma resposta só, não são duas. Às vezes a gente dá 2 respostas e a questão permite receber 2 respostas. Então, vão com calma, tá? Não precisam se precipitar, tá? Não, vocês já fizeram 2 provas, vocês já têm um conhecimento. Quem leu o livro, quem fez o resumo, já sabe o que é, tá? Então, Exatamente. vão com calma, de boa, e depois, na semana seguinte, nós vamos ter as 2 semanas, que é a semana da avaliação do livro, certo? E aí termina o nosso ano. Aí a gente pode até marcar alguma coisa, mas isso aí a gente vê, né, mais para frente, para a gente se encontrar, marcar alguma coisa, se conhecer. Que eu conheço só 3 alunos, a Elaine e a Bia. Não, só 2. Só a Elaine e a Bia que eu conheço. Né? Então, vamos ver se a gente conhece todo mundo. Mas, assim, fiquem tranquilos, tá? A prova não é difícil, gente. Se vocês se desesperarem, ela passa a ser difícil. Aí não é o que nós queremos de vocês na última prova, todo mundo com nota baixa. A gente quer todo mundo com uma nota boa, tá? Para ter um conhecimento legal, para que vocês tenham esse conhecimento legal. Tem mais alguma coisa para falar, Elcio? Não, acho que é isso. Só leia o livro. Vai ter pessoal. questionário essa semana? Vamos passar questionário? Não, não tem não. Não tem Então, não. tá. Então, essa semana... Ah, tá. Só se for dessa aula? Não sei se precisa. É melhor não. Eu acho melhor não. A gente vai deixar para vocês poderem estudar, então não vai ter questionário essa semana. Isso mesmo. A Bia tá, Então, Fala, Marcão. a Bia tá com a mão levantada. A Bia está com a mão levantada. Fala, Bia. Oi. Então, eu falei só com vocês, mas agora que os alunos também estão online, vou perguntar de novo. Nenhum dos dois vai estar no básico 2 para dar aula para Não. gente. não. É muito triste, a gente tem que marcar de se conhecer. Desapega. Tem que Para desapegar. acabar. Tem que A gente marca, a gente o marca. que o Fabiano está falando. Podemos é marcar. isso Podemos marcar, sim, uma troca de um amigo secreto de livro. A gente marca lá em Cada um tem Santana. seu tempo da Eu vou marcar, vai. Eu vou marcar o local, eu vou marcar o lugar, mas, ó, vou pedir para vocês. Sem chopp, hein? Só refrigerante. Tá bom? E aí a gente marca durante o dia, por causa que a Rosana mora longe também. Então, para que a Rosana possa vir, né? A gente... Então vai ter que ser um sábado. Né? Tá, vai ter que ser um sábado, então, talvez. Isso. sábado Tá de bom. manhã. Não, de manhã não, umas 3 da tarde, tá bom? Não, é Tá. que sábado eu trabalho. O único dia que eu trabalho. Eu trabalho até às 6. Domingo, vamos se encontrar domingo? Quer Domingo dizer, no almoço, só para almoço. O almoço, 2 horas, cara. Vamos pensar como é que a gente faz Vamos isso. Vamos pensar, pensando. vamos pensar. Vamos pensando Tá bom para aí, tá todo bom? mundo aí. Tá bom, vamos pensando. Aí, assim, a gente faz um geral, quem não der para ir, infelizmente não dá, né? Porque a gente não consegue atender todo mundo. Mas vamos tentar, seja um horário democrático. Tá bom? Tá bom. É isso. É isso aí, pessoal.
Tá? Então, agora vamos agradecendo por mais esta aula, agradecendo aos nossos mentores, agradecendo aos mentores da Casa de Manuel Bento, aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco durante toda a nossa aula. E aí vamos convidando a Bia. A Bia não, vamos convidando a Eli para fazer a vibração e a Bia para fazer a prece final. É isso? É isso não. Se eu não estiver enganada, eu não troquei os nomes, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Para fazer Isso as mesmo. vibrações e a Bia para fazer a prece final. Em tranquilidade, confiantes no divino Mestre Jesus, vibremos. Pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes de corpo e alma, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos professores de hoje, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, em especial pelo meu filho, e por nós mesmos. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É a Bia que vai fazer, né? Tem que abrir o microfone, Bia. Falar? Vamos lá. Esperando. Aproveitando as vibrações da nossa colega, também quero acrescentar para vibrarmos com nossos irmãos, né, que estão perdidos, muitas vezes em si mesmo, enfim, para que se encontrem, achem a luz. Para nossos irmãos também que passam fome nas ruas, para os que não têm moradia. Para minha sogra também, que vai ser operada semana que vem, e para todo mundo que, né, passa por situações difíceis nos hospitais. E gostaria de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e também agradecer aos professores Elcio e Débora por mais uma aula maravilhosa que temos, e também aos colegas, né, que sempre ajudam nas aulas, sempre conversam e, enfim, ajudam a tirar dúvidas. Então, vou começando a rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, graças a Jesus. E Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima noite a todos, bom descanso, e que todo mundo, né, fique bem, esteja com saúde e principalmente em paz. E saibam perdoar e também praticar a caridade, que sem a caridade a gente não é nada.